Boa noite, pessoal. Então, vou fazer uma apresentação um pouco diferente para vocês. Eu e meu grupo, nós viemos apresentar uma proposta, que é uma cidade rodeada por uma rodovia principal. Então, aqui está um esquema da cidade, de como que ela vai ser representada. Um esquema simples, e ela é composta por uma rodovia. E dentro do perímetro urbano, essa rodovia tem em torno de 30 metros. Porque a Flávia vai explicar depois para vocês o porquê que a gente determinou 30 metros de rodovia, de largura. Logo em seguida, como vocês podem ver, as ramificações da rodovia. Essas ramificações são as avenidas principais. Essas avenidas têm em torno de 15 metros de largura. O que a gente propôs nessa estrutura, nessa cidade, é que ela seguisse um sistema viário axial. O porquê disso? Ela representa como se fosse raízes. Ela tem essas ramificações que foram planejadas e ela segue um objetivo, que eu vou explicar logo em seguida. Então, em cima dessas rodovias, essa rodovia e a avenida principal, ela sobrepõe, uma malha com ruas secundárias. E essas ruas secundárias podem variar de 5 metros a 10 metros. Essas ruas são aquelas que levam você até a tua casa, que podem transitar da tua casa até o teu local de trabalho, sem precisar passar pelas avenidas principais, é claro. A cidade ela foi projetada conforme as características da Carta de Atenas. Então, ela segue aquelas características: a circulação, que a gente prezou nesse trabalho, a recreação, o comércio e a parte da habitação. E aqui no projeto, ela, conforme as ramificações, ela vai formando setores. E o que são esses setores? Seriam os bairros que a gente tem numa cidade comum, cidade normal. E eu diria mais do que um bairro, ela seria uma grande quadra, onde englobaria toda a infraestrutura da cidade, mas não concentrada num setor só, mas distribuída por todos os setores. Ou seja, este setor ele teria a circulação, a parte da habitação, a recreação e o comércio localizado no setor. Os demais também teriam essas características. Tendo uma visão macro da cidade, a gente pode ver bem certo o limite que foi determinado aqui da cidade, que é a própria folha 4, né? E aqui ao lado a gente tem localizado as indústrias que estão um pouco afastadas da cidade. O que propomos nesse planejamento? A indústria, ela tem que, antes de ser implantada, ela tem que passar por questões ambientais, a parte da legislação. Então, o que seria rígido mesmo seria o estudo do impacto ambiental em relação à vizinhança. A indústria, antes de ser implantada, ela tem que seguir uma legislação, que é de uma licença prévia, de instalação e operação, como é já de usual. A gente sabe como que funciona aqui na nossa cidade e em outras cidades. Ela respeitaria essas normas ambientais. E como proposta, ela teria que ter esse cinturão verde ao redor da área industrial, porque no caso de uma expansão da cidade, que provavelmente vai acontecer, isso é natural, a cidade vai expandir, ela vai acabar englobando a área industrial. Para não precisar transportar uma área industrial para um outro lado, que seria impossível. Então, qual que é a proposta? Esse cinturão verde vai permitir que a cidade englobe a área industrial sem ter um contato com a própria indústria. Ou seja, esse cinturão verde ele faria o papel de amenizar ruídos, o impacto visual. E aí vocês perguntam, tá, mas e a questão da poluição? Por isso que eu disse, na hora de implantar a empresa, ela tem que ser feito um estudo muito preciso em relação ao impacto ambiental.
já prevendo que a cidade pode estar próximo. Então, todo o dimensionamento de chaminés, a questão de análise atmosférica tem que passar por um sistema de normas ambientais. O que já soluciona um problema, que é a questão industrial. Um dos problemas existentes em qualquer cidade é a questão industrial próximo da própria cidade, né? A própria zona urbana. Agora, voltando à questão da expansão da cidade, como que a gente propôs para que essa expansão não promovesse áreas marginalizadas, no sentido de que pessoas com uma classe menor, uma renda menor, ou pessoas que são menos favorecidas, criem como se fossem favelas nas margens da cidade. Então a proposta é a seguinte: como eu apresentei antes, tem vários setores. Cada setor teria um presidente de bairro, que é normal aqui em qualquer cidade tem um presidente de bairro, que faria o papel da seguinte forma: a cidade ela cresce, mas a gente não sabe quando que ela vai crescer. Ela acontece. Então, o presidente de bairro ele é responsável por avaliar o setor em que ele mora. Então, se tem uma expansão, tem moradores que estão habitando de forma ilegal, então já é rapidamente notificada uma reunião entre um conselho ou na prefeitura, onde vários representantes dos setores estão expondo os problemas que ocorrem na cidade, desde saneamento, questão de educação, a própria circulação, caso em alguns pontos não funcionem, ou manutenção de estradas, ou neste caso que eu falei, a questão de moradores ilegais. A cidade, o prefeito, já disponibiliza recursos para que proponha já um plano de expansão, que é claro, já está previsto no plano diretor. Como que funcionaria? Como eu apresentei para vocês, o sistema viário ele é de forma axial. Então as avenidas elas se ramificariam. Então, se ela está expandindo, a gente poderia ver, aqui no desenho novamente, que ela se ramificaria. E essas novas ramificações proporcionaria uma, digamos assim, recondicionar os moradores, só que sem afastá-los da infraestrutura, porque a infraestrutura está próximo. Cada setor tem uma infraestrutura independente, elas acontecem de forma independente, só que não são municípios diferentes. É um município atuando de forma independente. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Então, digamos que aqui, próximo do limite da cidade, aqui tem moradores ilegais. O que eu faria como prefeito? Eu já acionaria a minha equipe de construção, de habitação. Eu proveria, não sei se essa é a palavra, eu proveria as condições para que essas pessoas pudessem morar de forma adequada, é claro. Então, o que eu faria? Proporcionar a moradia, rede de distribuição de água e a parte de saneamento para aquela pessoa. A questão da infraestrutura, ela começaria logo em seguida, porque essa pessoa ela não está longe de uma escola, de um comércio, do que ela precisa, das necessidades dela. Ela está próxima. Eu só teria que readaptar. Então, a cidade ela possui seus problemas. Eu não estou dizendo que nessa proposta vai ser a prova de moradores ilegais, de pobreza, de problemas com saneamento e a questão da parte de água. Eu estou dizendo que o plano diretor já está prevendo alguns problemas e já dando soluções rápidas para evitar que o problema cresça. Então, se houve a situação de moradores ilegais, eu já estou readaptando a moradia deles. Já tem infraestrutura próxima para adequar ele. Então, o próximo passo
é já construir as ramificações das avenidas. Então já estou permitindo que o fluxo ele continue. A próxima etapa, depois de construindo as estradas principais, as ruas principais, eu vou fazer uma nova malha, o loteamento, onde vai ter as novas habitações. E nessas novas habitações vão ter uma nova infraestrutura, porque é um novo setor. Não sei se eu fui claro. Então, acredito que com esse planejamento a gente já evita a questão, não digo da pobreza, mas da parte daquele crescimento descontrolado, feito um câncer, que a gente vê, que é muito comum nas cidades. A gente vê o próprio exemplo de Brasília, que foi apresentado pela professora. Teve um projeto muito bonito, o projeto piloto, mas não teve essa preocupação com a expansão do projeto, e a gente vê o que é hoje, uma grande bagunça, onde tem pessoas que não têm infraestrutura, tem outras que têm mais, tem outras que têm menos, e assim. Então, da minha parte, é isso. Agora a Flávia e a Lissandra vão apresentar o restante da proposta, que é os cortes e outros detalhes dessa proposta. Então é isso. Obrigado.